Lei do Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Apoio, Swan Hellenic e Marinha do Brasil. Patrocínio, Petrobras. Realização, Azevedo Produções, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Nome da websérie, Antártica, Terra de Todos. Patrícia, usando camiseta, calça e boné preto, caminha pelos corredores de um aeroporto carregando uma mochila. Um militar, acompanhado por um cão farejador, verifica as malas de uma esteira de bagagens. Em seguida, um grupo de militares se reúne dentro do compartimento de carga e Patrícia os observa. Patrícia caminha em direção à câmera dentro do avião. Pessoal, vocês estão vendo quão diferente é o KC-390 de um avião comercial. E o Sargento Marcos vai explicar para mim e para você o porquê de tantos fios, tantas coisas aparentes. Vocês podem notar que as tubulações hidráulicas, o acolchoamento termoacústico, ele fica à mostra para poder nós termos uma melhor manutenção, uma melhor resposta em caso de qualquer emergência. Então, se acontecer algo em voo ou em solo, a gente tem uma pronta resposta mais precisa. Então a aeronave KC-390 ela é excelente por conta disso. É uma aeronave diferente das aeronaves civis, porém ela pode fazer transporte de passageiro também e transporte de carga como uma aeronave civil. Militares são vistos ajudando a colocar em segurança as cargas dentro do avião KC-390. O oficial da Força Aérea Brasileira faz a orientação pré-voo para a tripulação. Logo depois, Patrícia, acompanhada de um militar, caminha em direção ao avião. Ambos carregam bolsas. Então, Patrícia, agora a gente pode embarcar no KC-390. Vamos lá conhecer essa maravilha brasileira. Patrícia caminha dentro do avião, passando por militares sentados em cadeiras nas laterais da aeronave. Em seguida, aparece a cabine de comando. Militares aparecem em foco. Um militar de pele branca manuseia os controles do avião, enquanto o outro, de pele negra, usando fones de ouvido e óculos, observando o painel de controle em sua frente. O painel exibe diversas telas de informação de voo e navegação. A sequência segue mostrando a parte interior da aeronave com fios expostos no teto. A aeronave pousa. Patrícia aparece à frente da fachada do Aeroporto Internacional de Pelotas. Então, pessoal, apesar da Estação de Apoio Antártico ser em Rio Grande, é aqui na cidade de Pelotas que nós pousamos, justamente porque o aeroporto tem infraestrutura internacional para receber o nosso KC-390. Patrícia caminha em direção ao portão de desembarque. É aqui em Pelotas que acontece a entrega das andainas, que nada mais é do que uma sacola onde tem roupas, sapatos, acessórios das pessoas que vão para a Antártica. É entregue aqui no aeroporto de Pelotas. Militares recebem, retirando o material que inclui casaco, botas e luvas. Na sequência, a câmera captura uma vista da janela do carro, enquanto ele percorre uma rua tranquila, rodeada por edifícios históricos em tons claros. O veículo se dirige ao hotel onde Patrícia ficará hospedada. Patrícia chega no hotel. Ela está usando boné e segurando um casaco. Oi, bom dia, tudo bom? Eu vim me instalar aqui no hotel. Certo. Qual o nome da reserva? Para Patrícia Azevedo. Pode preencher, por favor? Patrícia caminha pelos corredores do hotel carregando sua mala. Vai até a porta de madeira de número 425 e insere o cartão para destrancar a porta do seu quarto. Patrícia entra no quarto e organiza suas bagagens. É isso! Chegamos aqui em Pelotas, eu vou descansar um pouco, tomar um banho e daqui a pouco sair para conhecer essa graça de cidade. Praça Coronel Pedro Osório, em Pelotas. Na sequência, vemos uma estátua de mármore de uma mulher montada em um cavalo. A seguir, outra estátua detalhada de mármore na fonte central da praça, com figuras femininas. Um pombo pousa sobre a cabeça de uma delas. A Praça Coronel Pedro Osório, coração do Centro Histórico de Pelotas, está cercada por belos casarões que narram histórias de uma era colonial.
A praça e seus arredores foram reconhecidos como patrimônio cultural tombado pelo IPHAN. Imagens aéreas da fonte central, revelando a grandiosidade da praça e sua estrutura circular. Em plena época de Dom Pedro, o Teatro 7 era o centro das atenções. Mas durante um espetáculo, um nobre local encontrou seu camarote ocupado por outra família. Frustrado, ele deixou o teatro determinado e disse: "Vou construir um novo teatro na cidade, maior e mais grandioso." E assim nasceu o Teatro Guarani, uma verdadeira joia de Pelotas. Arquitetura colonial de Pelotas, os detalhes dos antigos teatros 7 de Abril, de cor rosa, e Guarani, de cor creme, vista aérea do local. Eu descobri um lugar aqui na internet chamado Charqueada São João. É pra lá que eu vou agora. Patrícia, vestindo blusa branca e óculos escuros, desce da escada, entrando no carro e seguindo viagem com vistas da cidade onde ficam as charqueadas. Cena aérea da Charqueada São João, com uma casa de estilo colonial ao centro e um pequeno pier à beira de um corpo d'água. Cheguei agora aqui na Charqueada São João. Olha que lugar lindo. Patrícia caminha pelos arredores da casa principal Charqueada São João. Rodeada de vegetação exuberante, as cenas capturam a beleza natural e histórica do local. Aqui foi uma das mais bem-sucedidas charqueadas da época, mas em 1937 encerrou suas atividades, nos deixando esse bem arquitetônico maravilhoso. Imagens aéreas da casa principal da Charqueada São João e seu vasto pátio interno. Os telhados são de cerâmica, paredes brancas com decoração rústica. A Charqueada São João foi uma das charqueadas entre as 40 que existiram no grande período da produção do charque. Desenvolveu a economia que acabou gerando a cidade. Então ela tem essa grande importância que foi o que gerou toda a economia e que acabou se transformando na cidade de Pelotas. Casarão da Charqueada São João, cercado por vegetação, ao lado de um rio tranquilo. Minha última parada no Brasil foi no extremo sul, na encantadora cidade de Pelotas. Conhecida por sua rica história e arquitetura colonial, Pelotas foi o lugar onde senti a proximidade do meu sonho, cada vez mais real e palpável. Aeroporto Internacional de Pelotas. Patrícia caminha em direção à saída, carregando 2 malas. Um grupo de militares caminham em Lá fila. vamos nós! Durante o voo, refleti sobre como muitos brasileiros não percebem que o continente antártico é mais próximo do que imaginam. A Antártica é o nosso quintal congelante, influencia nosso cotidiano de várias maneiras. Um militar é visto realizando um procedimento de abastecimento, conectando uma mangueira ao sistema da aeronave. A sequência mostra o painel de controle do abastecimento e a equipe militar caminhando em direção à aeronave para embarcar. Patrícia sobe no avião e coloca o cinto. O militar orienta a manobra enquanto o avião se prepara para decolar. Militares analisam o painel do avião. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está mais perto da Estação Antártica Comandante Ferraz, a apenas 3.600 quilômetros de distância, do que de Boa Vista, capital de Roraima, que fica a 3.776 quilômetros. Isso significa que é possível chegar mais rápido à Antártica partindo de Porto Alegre do que viajar até Boa Vista, dentro do próprio Brasil. Essa proximidade afeta diretamente o clima de ambos os continentes, alterando ventos, frentes frias, chuvas e fenômenos climáticos. O avião KC-390 está decolando. Militares aparecem observando o painel de controle do avião. Patrícia, sentada mexendo no celular. Após pousar, Patrícia aparece em destaque, em frente à porta aberta da aeronave, vestindo uma jaqueta vinho e cachecol. Em seguida, uma placa dá boas-vindas ao Chile. Punta Arenas é uma das portas de entrada para a Antártica, onde aventuras épicas começam. Situada na região austral do Chile, às margens do histórico Estreito de Magalhães, a cidade serve como ponto estratégico para cientistas e exploradores que se dirigem ao continente gelado. Com uma rica história de exploração, cultura diversa e paisagens impressionantes, Punta Arenas marca o início de uma jornada inesquecível, rumo às fronteiras do nosso planeta Terra. Patrícia entra no navio vermelho. Nós chegamos. O caminho foi longo. Rio de Janeiro, embarcamos no KC-390 rumo a Pelotas e de Pelotas, finalmente, nós chegamos aqui, em Punta Arenas, no Chile. Um lugar fantástico, mas acabamos de ter uma surpresa. Chegar até a Antártica é super imprevisível. Íamos no navio Maximiano, mas vai ser necessário uma troca de peça. Estamos confiantes de que vamos sim chegar até a Antártica. Ave Marinha voa pelo céu, bandeira do Brasil tremulando.
Patrícia observa a paisagem apoiada no corrimão vermelho do convés. Embarquei no navio da Marinha Brasileira. Foi um momento de grande expectativa para vivenciar o temido Mar de Drake. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Apoio, Swan Hellenic e Marinha do Brasil. Patrocínio, Petrobras. Realização, Azevedo Produções, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.